Amém. Glória a Deus. Linda com a oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Já sentimos, né, irmãos, a presença de Deus aqui nessa noite. O Senhor já tem falado conosco através dos hinos. Eu estava meditando na letra de cada hino e vendo como Deus tem falado conosco nessa noite. Nós vamos aproveitar que os irmãos já estão de pé. Quero agradecer a oportunidade, os nossos pastores, todo o ministério, a diretoria das irmãs, por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Nós vamos ler Esther, capítulo 2, versículo 17 e 18. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu vou dizer para os irmãos que grande é a obra que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Esses dias têm sido dias difíceis, mas o Senhor está conosco, mas o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado. Amém? Esther, capítulo 2, versículo 17. E o rei amou a Esther mais que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para fazer a festa de Esther. E deu repouso, que é a mesma coisa que férias, às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. A história de Esther, ela é uma história bem conhecida. Muitos cultos de mulheres, Deus usa pessoas, irmãs, às vezes pastores, para pregar nessa história. E a história de Esther também é conhecida como uma história onde não tem a palavra escrito Deus. Mas a gente sabe que mesmo que não tenha a palavra escrito Deus ali, Deus se faz presente nessa história. E Deus manifestou de uma maneira maravilhosa ali a sua presença, livrando o seu povo. E a gente sabe que ali existia o rei Assuero, que era, no caso, era simplesmente o título por ele ser o rei, mas o nome dele é Xerxes. E ali aquele homem, ele já tinha 3 anos que estava reinando, e nesses 3 anos ele havia ganhado várias províncias. E a Bíblia diz ainda no capítulo 1, que fala que havia 127 províncias que aquele homem havia conquistado. E ali ele estava de uma maneira maravilhosa, para a gente chegar até no versículo que eu li. Ele estava muito glorioso, maravilhado com tudo que havia acontecido no seu reino. E ali ele resolveu chamar todos os reis dessas 127 províncias e os seus auxiliares para fazer aquelas festas ali naquele lugar. E a Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo entre o 2 e o 3, que esses reis foram e já tinha 180 dias que eles estavam em festa. E ali havia muita bebida, muita riqueza. A Bíblia diz que no capítulo 1, que ele pegou todas as taças de ouro, de prata, e uma era diferente da outra. A Bíblia diz assim, eu fiquei maravilhada, porque uma taça era diferente da outra. E ali eles estavam bebendo, eles estavam festejando toda aquela conquista daquele rei. E aí ele não se contentou com 180 dias, com todos os que estavam ali das províncias, ele falou, mas eu vou acrescentar mais 7 dias de festa. E foi quando ele convidou não só os que estavam ali das províncias, como ele convidou todo o povo da corte. E ali ele fez mais 7 dias de festa. E bebida, com muita comida, das coisas do melhores possível. Foi quando ele resolveu, de toda a riqueza que ele mostrava, porque o interesse dele, porque ele já havia ganhado
várias províncias, e ele queria ganhar mesmo era a Grécia. Ele queria lutar para vencer a Grécia. Então, ele estava ostentando, mostrando o seu poder, mostrando todo o seu reinado, para que aquelas pessoas admirassem a ele. O interesse dele era esse, segundo a história. E aí, a gente vê que ele falou, então, vou fazer mais 7 dias de festa. Mas agora eu não vou fazer esses 7 dias de festa somente com os meus reis, com os meus príncipes, com os meus aliados. Eu quero fazer também com todo o povo. E ele convidou todo o povo para que tivesse ali naquela festa. E muita bebida. E os irmãos imaginam bebendo, comendo o tempo todo. E ele já estava meio que bem tocado, né? Bem bêbado. E foi aí quando ele falou, não, eu já mostrei todo o meu reinado. E a sua esposa, a rainha Vasti, também estava em festa. Provavelmente também com as esposas desses reis, porque ali só tinham os reis e os homens, porque eram separadas festas. E ela provavelmente também tinha convidado todas as moças, as mulheres dali da província, amigas e as esposas desses príncipes. E ela também estava em festa. Lá no capítulo 1, versículo 15, fala sobre isso. E ela resolveu convidar todas as mulheres também para fazer essa festa. Foi quando o rei falou, eu já mostrei toda a minha riqueza. Eu já mostrei tudo de poder que eu tenho. Mas eu ainda não mostrei aquilo que eu tenho de mais poder. Aquilo que eu amo mais sobre todas as coisas, que é a minha esposa. E era uma mulher muito linda, era uma mulher muito chique, uma mulher muito preparada em todos os aspectos. E ali ele falou, eu vou agora chamar a rainha. Imagina, ele queria mostrar a coroa, já tinha mostrado todo o reinado. Ele levou o povo a ver quanto ouro ele tinha naquele lugar, naquele reinado. E ele falou, agora eu vou mostrar a minha riqueza, minha amada, que é a minha esposa. E foi quando ele pediu para que os seus conselheiros fossem lá chamar a sua esposa, a Vasti. E aí, quando ele chegou lá, ela também estava no seu auge de mostrando toda a sua riqueza para as mulheradas. Foi aí quando acredito que ela também, como ali havia muita bebida, não estava muito bem. E ela disse para ele que não, disse para os seus governadores que ela não iria. E ali foi quando houve essa desobediência. O pecado da desobediência. O pecado da desobediência na vida daquela mulher foi trágico. Talvez ela, quando disse não, ela pensou, não, o rei me ama muito, o rei, ele não vai me prejudicar, porque não poderia desobedecer ao rei, ao chamado do rei. E ela teve essa coragem, ainda falou, eu vou lá, o que eu vou fazer lá? Quer que eu vá para lá, para aquele lugar, para mostrar aquele monte de homem bêbado? Eu vou perder meu tempo lá. E não foi. E daí o rei ficou muito furioso. A Bíblia diz que ele ficou muito furioso e chamou os seus conselheiros e perguntou. No caso, se fosse mesmo seguir a lei ali, ela teria que simplesmente morrer, né? Mas aí ele ainda foi maleável, perguntou o que ele poderia fazer com aquela mulher tão desobediente. E aí, o que foi a sentença dela foi que ela perdeu o reinado. Ela perdeu sua coroa, ela perdeu toda a riqueza, ela perdeu o esposo, e daí ele teve que divorciar dela. E aí o Mutai chegou para ele e falou, olha, todos os seus conselheiros falou para ele, olha, tem como fazer algo, porque se todas as mulheres ver esse exemplo dela, elas vão seguir esse mau exemplo, que foi um mau exemplo, e também vão desobedecer a gente como esposa. A gente tem sim que dar uma sentença. E o rei Assuero perguntou, o que a gente pode fazer com essa mulher? E aí foi essa sentença. E o interessante é que, além de perder a coroa, perder o reinado, perder o esposo, mesmo Cã falou para ele para que fizesse uma sentença para que todas as mulheres vissem que não pode desobedecer os seus maridos e para que todos os homens vissem que ele era um rei poderoso. Como ele ainda estava meio bêbado, ele assinou, fez essa carta, ele mesmo fez, e assinou essa carta. E quando ele assinou essa carta,
teve que mandar para as 127 províncias, e dizendo assim, que Vaste não era mais a rainha. Ele assinou simplesmente. Mas aí o que aconteceu? Que depois que Xerxes, que é o Assuero, assinou Esther 1:12, ele assinou e perdeu essa esposa. A Bíblia diz que ele ficou com depressão. Quando ele estava sóbrio, ele se arrependeu, ele ficou em depressão, porque ele amava aquela mulher. E aí, todos ficaram tristes, ele ficou sem comer, ele ficou triste, abatido. E eles falaram, se reuniram, todos os seus governadores, todos os seus conselheiros, se reuniram e falaram, o que a gente vai fazer para poder agradar o nosso rei? Fazer o rei Xerxes ficar novamente um rei alegre, um rei feliz. Vocês estão acompanhando a história. Eu vou chegar já no que Deus tem para falar para o seu coração. E aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que os homens foram buscar. Eles foram buscar, eles pegaram todas as meninas, todas as moças virgens de todas as províncias, para levar para um concurso, praticamente, para saber qual que seria a rainha. E alguns historiadores dizem que foram 2.000 mulheres. Foram 2.000 mulheres. E a Bíblia diz que quando ele pegou Esther, quando eles pegaram Esther, no capítulo 2, versículo 7, e esta a criada Radassa, que depois passou a ser Esther, quando foi mudar seu nome para rainha, porque não tinha pai, nem tinha mãe, e era moça bela, aparência formosa à vista. Morrendo seu pai, sua mãe, Mardocai, a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei, a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei. Era esse versículo que eu queria ler, porque alguns pregadores falam que elas foram por vontade própria, mas algumas foram realmente pegadas nas suas casas. E eles pegaram a Esther. E interessante que, vamos supor que aquela moça, ela tinha sonhos. Vamos supor que aquela moça, ela aprendeu com o seu primo, pai, que acabou criando ela, a cultura do judaísmo, a cultura de buscar a Deus, a cultura de adorar a Deus, e teve que ser levada para um reinado em Suzã, que os irmãos podem ver, se eles estavam bêbados, é porque eles não serviam a Deus. Então, ela teve que ser pegada e levada para lá, para esse concurso. Os irmãos já pensaram, se ela tivesse feito o sonho dela, eu vou trabalhar, eu vou cuidar das coisas do meu tio, porque ela ajudava na casa, uma menina que trabalhava, das mãos calejadas, ela não tinha chance nenhuma de ser rainha. E também, naquela cultura de Suzã, as meninas, desde pequena, eram ensinadas e preparadas para saber cuidar e dar prazer ao seu esposo. E na cultura dela era diferente, então ela não tinha chance nenhuma, como menina, criada do jeito que ela foi criada para ser rainha. E aí ela foi levada, e mais 2.000 mulheres. E o mais interessante é que, quando aconteceu isso, foi necessário um preparo. Não era de qualquer maneira que ela poderia chegar a ser rainha. E o que eu quero chegar nessa noite? Que o rei já está aqui nessa noite. E a noiva dele, que somos nós, estamos aqui nessa noite. Recebendo de Deus. Nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa terra, sendo preparadas para encontrar com o rei Jesus. E aí é que vai entrar, a mensagem, porque o que acontece é que para ela, ou as meninas que ficaram com elas,
E depois que foram 2.000 mulheres, sabe o que aconteceu? Ficaram só 400, porque foram sendo eliminadas. Eles trouxeram as 2.000 mulheres e foi vendo qual que era mais bela, qual que era mais interessante, e foram tirando e ficaram 400 mulheres. E a gente vê que maravilha, ainda de meio de 2.000 mulheres, aquela menina, aquela moça, simples, pobre, escrava. Simples, pobre, escrava. E a Bíblia diz que o nome dela era Radassa. Sabe o que significa Radassa? Significa murta. Murta é uma flor. E essa flor, quando ela é esmagada, quando ela é amassada, ela solta um perfume maravilhoso, uma essência. E o mais interessante é que essa murta, ela só dá em 3 lugares. No deserto, no lugar seco e no vale. Hoje, se você ou eu somos essa noiva que está sendo preparada para herdar o reino de Deus, a Bíblia diz que nós seremos galardoados. As pessoas dizem que receberemos uma coroa, a gente não sabe qual é o tipo de galardão que o Senhor tem para nós. Mas nós sabemos que o galardão que Ele tem é maravilhoso. Nem se compara à riqueza que tinha lá no reinado de Assuero. E ali, os irmãos, pensa, se você está sendo amassado, se você está sendo pisado, se você está no deserto, se você está na sequidão, e se você está no vale, o Senhor está te olhando nessa noite. Seja qual situação que você está passando, seja o que você está passando neste momento, eu vou dizer para você que o Senhor está te vendo. E aquela murta, que chamava Radassa, passou a ser Esther, uma rainha. Vocês já olharam, né? Rainha, Esther significa estrela. Vocês já olharam para o céu, principalmente no interior. A gente vê as estrelas, parece que estão bem próximo de nós. E ali, o nome dela foi mudado para estrela, ou seja, uma pessoa que brilha. E nós também, quando encontramos com o nosso Rei Jesus, Ele mudou o nosso nome também. E Ele faz você e eu brilhar nessa terra. Como estrela, como uma luz. A Bíblia diz que nós somos sal e nós somos luz. E voltando à flor murta, que foi amassada, que foi esmagada, para que saísse dela uma essência, para que saísse dela um perfume maravilhoso. Eu vou voltar aqui para vocês no Getsêmani. Jesus, quando ele estava ali no Getsêmani, a Bíblia diz que ele teve uma agonia, que seu suor tornou-se gota de sangue. Ali naquele Getsêmani, Jesus estava sendo amassado. Jesus estava sofrendo por mim e por você. E ali ele derramando o sangue dele todinho naquele suor. Não sei se vocês já perceberam, quando uma criança chora muito, o rostinho dela fica todo picadinho, cheio de bolinha assim. E a doutora sempre, quando eu fazia isso, que eu levava as crianças, falava que ele tinha chorado tanto que ficou as gotinhas de sangue. E isso aconteceu com Jesus ali naquele momento. Aconteceu com Jesus ali no Getsêmani. E Jesus estava ali como, a Bíblia diz que ele é como a rosa de Saron. E Jesus estava ali como a rosa de Saron, sendo amassado naquele Getsêmani por mim e por você. Porque quando ele começou a orar ao Pai e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice em que eu beba. Ele olhando tudo que ele ia passar por mim e por você. E ele chegou e falou: não, eu preciso passar. Por isso ele falou: Senhor, faça a tua vontade. Glória a Jesus. Se você é uma murta, se você está no vale, se você está na sequidão, saiba que aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que o Senhor falou para você, como a gente viu lá, o rei, ele não podia revogar uma lei, porque ele assinava, tinha que ser cumprida.
E o Senhor, se prometeu alguma coisa para você, Ele já assinou, é só esperar o momento de se cumprir. Glória a Jesus. Para não alongar mais, elas tiveram que passar 12 meses, um ano, para fazer e banho de especiarias, banhos de essências, para cuidar daquele corpo. E ali elas experimentaram 134 essências. A primeira coisa que elas passaram, e eu acredito que conforme elas passavam, eu vou falar algumas coisas que elas passaram para chegar a Esther ser rainha. E eu acredito que cada coisa, isso eu acredito, que cada coisa que elas teriam que passar, cada etapa da vida delas para poder chegar à rainha, elas eram eliminadas. E cada etapa da tua vida que você está passando, será que você está passando ou você está sendo eliminado? Será que você está desistindo no meio do caminho? Ou será que está sendo eliminado por você mesmo? E ali o que aconteceu? A primeira coisa que ela teve que passar foi que elas, 400, tiveram que passar, seriam banhos de óleos e ervas, banho de especiaria. E ali foi 147 essências, 147 fragrâncias, que elas tiveram que tomar banho, que elas tiveram que passar para poder chegar a pele delas serem tratadas, e ervas também para tratar a saúde, o emocional. Imagina, 147 fragrâncias, o que acontece? Tinha fragrância doce, tinha fragrância madeirada. Eu mesmo não me dou muito com fragrância doce, só madeirada. Se eu usar doce, eu tenho alergia. Imaginem se elas tivessem que passar ali por aquelas 147 fragrâncias e se tivessem alergia. E elas teriam que passar. Então, só assim eu fui percebendo, a gente vai percebendo que as que não conseguiam usar aquelas essências, elas iam ficando no meio do caminho. E a gente fala em essência lá em Provérbios, fala assim, que essência, né? Quando Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4, fala que para Deus, fragrância é essência. São as orações dos santos que chegam à narina de Deus. As orações, o louvor chegam à narina de Deus, minha e sua. E ali ela teve que se doar o corpo para aquelas essências, para que fosse limpada. E na cultura lá, a mulher que fosse rainha, ela tinha que tomar 10 banhos de essências por dia. Imaginem aquelas mulheres terem que tomar 10 banhos de essência, e se elas tivessem alergia àquelas essências, como é que não ficava a pele delas? Uma rainha ali, naquele reinado, teria que passar por tudo isso. E a gente vê que Esther foi passando. E você e eu? Será que nós estamos em essência nessa noite para Deus? Será que nós viemos aqui para o culto e começamos a louvar a Deus? Começamos a orar a Deus aqui no culto? Será que nós oramos e louvamos a Deus aonde nós estamos? Foi a primeira que ela passou. E a segunda que ela passou, que elas passaram, foram as comidas. Elas tiveram que experimentar as comidas do reinado. Imagina você, se você vai comer alguma coisa de cultura diferente, porque eu já falei, né, que no Benesse que eram culturas diferentes, e ela teve que experimentar todas as comidas que eram servidas em todos os reinados, porque eram 127 províncias, em lugares diferentes, Índia, África, de Índia a África. E ali elas tinham que comer as comidas, experimentar as comidas desses reinados. Imagine, eu não gosto de rúcula, é muito amargo, mas imagine se hoje o prato é rúcula. Imagine se é um prato que você e eu não gosta, ou não, o seu intestino, o seu organismo, seu estômago não se dá. Comida baiana, então, cheia de pimenta, cultura, e elas tinham que comer e passar no teste. Então, mais um teste que eu acredito que teriam eliminado mais um pouco. E o alimento que você está se alimentando? Será que você está se alimentando das comidas que o Senhor dá aqui através dos nossos pastores? Ou você está se alimentando de comidas que não é da vontade de Deus para a tua vida? Veja que elas tiveram que passar por isso. Se você está neste momento comendo algo que é amargo para você,
Deus está com você para comer esse algo armado. Se você não tem nada na sua despensa, o Senhor hoje quer encher a tua despensa. Creia no Senhor, porque o Senhor faz daquilo que é impossível possível. E uma outra fase que ela passou, que elas passaram, aí eu acredito que deve ter eliminado mais um pouco de mulheres, foi a forma física. Elas tinham que estar em forma, porque Vasti era uma mulher linda, uma mulher preparada, que tinha que ser o modelo para todas as outras. Então, era uma mulher que se cuidava. Então, ali elas tiveram que passar também por vários exercícios, porque é a cultura. Até hoje, é a cultura deles. Então, o que acontece? Ela precisava estar com o seu visual de corpo em forma. Interessante que tem mulheres hoje que deixam de orar, de ler a Bíblia, de buscar Deus para ir para a academia. Não que seja ruim a academia, sua caminhada, mas desde que o tempo que você passa para a academia seja também deixar um tempo para você se exercitar na academia de Deus, como o nosso pastor tem falado. E aqui, o exercício que elas faziam para manter o corpo em forma, chama-se persistência. A gente vê aqui persistência. E o exercício que a gente faz, persistência, é de joelho. É muito mais fácil ficar de joelho do que ficar modelando o corpo. É muito mais fácil você estar caminhando por aí como caminha, orando a Deus na caminhada por você e pelas pessoas que estão à sua volta. Esse exercício para chegar mais perto do Rei. Será que nós estamos fazendo esse exercício para chegar mais perto do Rei? Ou nós estamos, não, essa daí, irmã linda, depois da comida, essa daí então, nada de educação física para mim, nada de orar, de ler a Bíblia, de fazer esse exercício físico para mim. Joelhos prostrados. Isso é uma maneira de você exercitar a sua vida para o Rei. A quarta que ela passou foi aula de etiqueta. Qual era a etiqueta lá daquele reinado de Suzã? A maneira de falar, a maneira de sentar na mesa para comer, a maneira de vestir, como combinava aquelas roupas ricas e lindas que a rainha vestia. Elas começaram a aprender a cultura dessas províncias para poder representar. Imagina, quando o rei queria ir para uma dessas províncias, ele ia e levava a sua rainha. Então ela sabia, tinha que saber como ela ia se adequar àquela situação. E nós, irmãos, nós estamos nesse lugar onde nós aprendemos como sentar na casa do Senhor. Nós aprendemos que não tem aqui como ficar andando para lá e para cá. Nós aprendemos como nos portar. Nós aprendemos como nos vestir de maneira, os homens ou as mulheres, a maneira com decência e com ordem. Porque se não aprendermos essas coisas que nós temos que aprender a respeito de etiqueta para ir morar nesse reino, nós não vamos chegar lá. E a outra coisa que elas passaram, já estou encerrando, aprender os idiomas. Elas tinham que aprender 13 idiomas, isso tudo dentro de um ano. A gente pensa que quando elas ficaram lá, quando falassem, ficaram 12 meses só passando por processo de embelezamento. Processo de embelezamento também dói às vezes. E para você estar com processo de pureza, de embelezamento, para você chegar nesse reinado do Rei Jesus, tem também esse processo de saber 13 idiomas. Língua polida é dedicação. Como que você já está sabendo, já está falando, já foi batizado com o Espírito Santo, já buscou o Senhor para quitar os dons espirituais, para que você possa falar o idioma do céu? E ali eu acredito que eliminaram mais um pouco, Porque para você aprender 13 idiomas em um ano, 13 idiomas. Aí os irmãos voltam a pensar, pobre, escrava, simples, trabalhava com as mãos calejadas. Agora não estava mais, Depois do processo de toda a limpeza de pele ali, não estava mais com as mãos calejadas.
E ela não fazia nada, era servida. Ela tinha 7 moças para servir a ela. Então, dedicação em aprender. Quando eu estou com o meu idioma, com a minha língua polida, que tipo de língua que eu aprendi para ir morar no reino dos céus? É com gírias? É com palavrão? Minha língua polida. E foi polindo o jeito de falar e como falar aqueles 13 idiomas. O 6º, agora chegou uma parte boa para a gente, mulheres, principalmente, até que homem também gosta disso. Foram as vestimentas. Elas tiveram que experimentar qual, porque já tinha todas as roupas. Quando eles abriram o closet para ver as roupas que as rainhas eu vi, mas irmãos, imagina, um homem que a taça era de ouro e cada uma diferente. Imagina que roupa que não tinha, que as roupas que não tinha lá. E aí aquelas mulheres que ficaram, dizem que os historiadores dizem que elas ficaram loucas, começaram a pegar, eu quero esse, as vestimentas. E eles falam também que a roupa mesmo da rainha real que colocava, pesava 60 quilos. Imagina o peso. A roupa fala daquilo que Deus te escolheu para fazer. O que o Senhor te escolheu para fazer nessa terra? E que você não está experimentando, ou você não está aceitando. Ou que você, essa roupa pesa muito, esse cargo pesa muito, isso aqui pesa muito, e você deixou lá no canto. Ou você está fazendo de qualquer maneira, porque ali estudando eu vi que tinha mulheres que não aguentavam, eram muito magras, quando botava aquela roupa elas ficavam meio que tontas, não conseguiam andar com a roupa e era eliminada. Porque tinha que andar com estilo. Que roupa que você está vestindo, mulher? Que roupa que você está se preparando para entrar no reino dos céus? A Bíblia diz que o Senhor nos reveste do Espírito Santo. Eu estou com uma roupa e estou com uma outra por cima. Você, quando aceitou Jesus, você estava com uma roupa aqui de dentro. Mas quando você começa a buscar fazer esses exercícios todos que a gente aprendeu ali, o Senhor te reveste do Espírito de Deus. E Ele quer te colocar essa roupa nessa noite. E a Bíblia diz também que Ele muda nossas vestes quando a gente aceita Jesus, porque a gente vem cheio de lama. E o Senhor vai tirar essa lama e nos dar uma roupa nova. E o Senhor quer te dar, que você que ainda não aceitou Jesus, o Senhor quer te dar essa roupa nova. E o Senhor conhece você e eu por essa roupa nova que Ele te deu. E não adianta você ficar preocupado de pegar a roupa da irmã Elione nem da irmã da Solange, não. Porque o Senhor dá Ele é criativo. Ele tem roupa diferente para cada um de nós. O que será que o Senhor quer te revestir nessa manhã ou nessa noite? O Senhor quer te revestir de quê? Para você ficar com autoridade. E fala de honra também. A roupa fala de honra, a roupa da rainha. De honra. O Senhor quer te honrar. Faça aquilo que Ele te mandou fazer. Não fuja como outras lá que desistiram, que não conseguiram ficar com aquela roupa. E para terminar, nós sabemos que Deus teve um momento lá que todas já estavam, algumas eliminadas. Só que eu nem preocupei de falar muito de nomes. Mas tinha um eunuco que ele guardava essas moças. E a Bíblia diz que ele viu na Esther graça e benevolência. Ele viu na Esther que ela não só tinha a aparência de uma mulher bonita, como ela tinha algo a mais. Por isso que ele foi interessante, que a Bíblia diz que ele dava mais comida para ela, ele fazia tudo de bom para Esther. Ele cuidava. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está te vendo. Ele é o eunuco que está cuidando de mim e de você. A Bíblia diz que o Senhor foi e falou assim, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. E o que Jesus enviou é igual a Ele. É a mesma altura. E Ele está com você onde você estiver. Ele está comigo aonde eu estiver. Me cuidando de mim, me polindo. Falar assim, esse aqui não dá. Essa roupa não. Esse exercício não. Essa palavra não é para você. O Espírito Santo está falando nessa noite. Glória a Jesus. E para encerrar, o último, o que o Senhor vai fazer comigo e com você um dia. Abriram-se a parte de joias da rainha. Chegou e falou assim, agora vocês vão... Eu não tinha muito, acredito, não estou falando que está escrito na Bíblia, porque conforme foram passando por esses processos, algumas não conseguiam. Por elas não conseguirem, elas eram eliminadas.
E aí foi quando abriu lá a sala do ouro, das joias, da coroa, da rainha. Aí foi quando as mulheres, elas se encheram, né? Eu vi um dos comentaristas falou que elas botaram joias da cabeça aos pés. Não vou dizer que não, porque tem uma tornozeleira, né? Tem até agora um anel que bota no dedo. E elas gananciaram, foram pegando aquelas joias. Não, eu quero ficar mais bonita, eu quero brilhar mais, que o rei vai me escolher. Correram para pegar. E ali era um teste. Elas não sabiam que ali era um teste. Porque eu ficava pesquisando, por que será que Esther não foi lá se encher de joias? Eu ficava pensando, pelo menos um pouquinho, né? E aí era um teste. Sabe qual é o teste? O rei queria saber se elas estavam ali por interesse. Se elas estavam ali porque elas queriam o rei ou eles queriam o que o rei dava. O que o rei dava. Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos o rei, porque o rei está voltando, o rei vem nos buscar. A Bíblia diz que ele está chegando. E nós estamos aqui porque nós queremos o rei, ou porque nós estamos aqui porque a gente quer o que o rei dá. E essa foi a prova de Esther. E ela foi logo escolhida. Porque quando as mulheradas ficaram lá se embaraçando, colocando ouro em tudo quanto é lugar, porque tinha pessoas de classe alta, tinha mulheres ali de classe alta e tinha mulheres também simples, humildes como Esther. Aí aquelas mulheres humildes, imagina, nunca tinha visto nem um colar, nada de ouro. Imagina você, eu, brilhante, vai pegar e vai enfiar em bolsa e tudo carregar. E ali, aquele eunuco ficou só olhando. Quando ele viu que Esther, você não, eu não quero. Eu quero brilhar com o brilho do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero, sabe o que eu quero, Espírito Santo? Eu quero meu rei. Porque você falou o tempo todo, você está 1 ano falando desse rei para mim. Que ele é assim, que ele é assado, que ele é muito poderoso, que ele é um homem forte, um homem guerreiro, de muitas guerras e tal. Imagina, vai ficar 1 ano se preparando para ir encontrar com o rei, se eles também não prepararam a cabeça das meninas falando do rei, para elas se interessarem, porque elas foram pegadas e levadas. Então, elas precisavam ter algum tipo de atração, de sentimento pelo rei. E você? Está admirando o seu rei? O seu rei quer ser adorado. O seu rei quer ser admirado. E aí foi quando o rei não precisava de Esther. Porque ele tinha um além cheio de mulheres. Porque lá naquela cultura, o homem podia ter, e o reinado, muito Salomão, que teve 1000, o rei podia ter quantas mulheres ele tinha, quantas mulheres ele quisesse lá no além. Mas ele queria alguém que enchesse aquele amor que estava vazio, que era o amor que ele tinha da esposa, a ex-rainha. Ele queria preencher. E falar em preencher, tem pessoas que querem preencher um vazio que está dentro dele. E esse vazio que está dentro de você, só Jesus pode preencher. Não adianta que Rivotril, Alprazolam, outros remédios vai preencher. Não adianta que ficar rico, vou trabalhar para comprar isso. Você compra a casa que você queria comprar, aí depois você perde a graça. Tudo que você fica querendo conquistar, não que você não deva, conquista. Seu carro, sua casa, tudo. Mas saiba que conforme você vai desejando, não vai te preencher. O único que pode preencher esse vazio que está dentro de você, que você tanto procura, é Jesus, o Rei. E a Bíblia diz que Ele está voltando. Vocês podem ver tudo aí acontecendo. E Ele está voltando. E essa parte da história que eu vou contar, termina aqui. Que vocês sabem toda a história, que a Esther foi escolhida, não só para ser rainha, que seria muito pouco. E depois que ela passou por todo aquele processo e era rainha, ela até esqueceu um pouco do povo dela, esqueceu um pouco da cultura, porque ela estava aculturada ali. Foi quando aconteceu o que aconteceu, que o povo dela ia ser morto, e aí o primo dela chegou e contou para ela, vai vestir roupa nele, porque ele está lá sem roupa, está com roupa de saco. O negócio dela já estava, a mente dela já estava toda elevada com materialismo. Foi quando o primo dela deu um sulavanco e falou: acorda, Esther, se o povo morrer, você morre também.
Vamos buscar Deus. Vamos orar, vamos jejuar, para que a nossa vida seja salva. Que Deus possa salvar a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. E você que está aqui dentro, que está esperando esse rei, que está esperando encontrar esse rei, não perca tempo, entra nesse processo, passa por esse processo. E a gente vê, irmãos, que está acabando. Está chegando o momento, nós já passamos por vários processos, está chegando o momento da gente chegar e ver o nosso rei. Está chegando o momento da igreja encontrar com o noivo Jesus, que a Bíblia diz que Ele está nos esperando. Quero agradecer a oportunidade. Antes eu queria pedir licença para as irmãs, para a gente pedir à igreja para ficar de pé. Eu quero orar, irmãos, por vocês, por mim, para que o Senhor possa nos preparar. A gente, como essa flor murta, que precisa passar, ser esmagada. Quantas pessoas não estão sendo esmagadas, que não tem nem mais suco, nem tem mais essência para sair, e está quase desistindo, não desiste não. O Senhor está com você. O Senhor, sabe por que às vezes o Senhor permite que a gente passe por esse processo? Porque Ele quer que você glorifique o nome dEle através da sua vida. Ele quer tirar a essência, que é o melhor de você, que é o melhor de mim. Por isso que a gente está passando por esse processo. Senhor, meu Deus e meu Pai, para pedir a Gabriel para soltar a música enquanto eu oro. Medita na letra desse hino, irmãos. E aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer. Eu vou orar em nome de Jesus. Depois eu passo o microfone para a nossa irmã e agradeço a oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, que Tu nos desse de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Essa palavra que Tu colocaste no nosso coração, ó Deus. Que venhamos, Senhor, passar por todos os processos, Senhor. Porque eu simplesmente, Senhor, o propósito que Tu tem na nossa vida é maior do que o processo, Pai. E neste momento eu quero entregar, Senhor, Tuas servas que estão passando por esse processo difícil, que estão passando, Senhor, às vezes por enfermidade, que estão passando por luto, que estão passando, Senhor, até mesmo por situação financeira apertadas, que estão passando por desemprego, estão passando desarmonia no seu lar, estão passando, Senhor, família que não estão, ó Deus, sintonizando, até mesmo divórcio. Senhor, em nome de Jesus eu quero repreender, Senhor, em nome de Jesus, o devorador na vida dos Teus servos. Eu quero repreender toda enfermidade no meio do Teu povo. Senhor, prepara a Tua noiva, prepara a Tua igreja, Senhor. Desperta, Senhor, aquele que está dormindo num sono profundo, Senhor, e está pensando que o Senhor ainda vai demorar 30 anos, que o Senhor vai demorar ainda 50 anos, que essas pessoas venham ser despertadas, Pai, porque Tu estás voltando, Deus. Tu está enviando Jesus para vir buscar a Tua igreja, para buscar o Teu povo. E neste momento, Senhor, venho te pedir em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, não só aqui, Senhor, que está aqui em Copacabana, mas todos que estão ouvindo, Senhor, longe ou perto, Senhor, que está nos ouvindo. Que Tu venha, Deus, fazer o impossível, Pai. Aquilo que a pessoa pensa, não tem mais jeito. Tu és o Deus do impossível. Era impossível, Senhor, Esther ser escolhida como rainha, mas Tu tinha propósito na vida dela. E isso que Teu servo e Tua serva está vendo agora, que parecendo impossível, que Tu venha abrir as portas agora. Abre portas, Senhor. Abre portas para os Teus servos aqui nesta noite, Senhor. Aquelas causas na justiça, que Tu venha em nome de Jesus, Senhor. Aquilo que está prendendo, que Tu venha abençoar os Teus servos. Abre, Senhor, para os jovens que estão nos ouvindo, estão aqui, que estão querendo, Senhor, uma oportunidade de estudo ou de emprego. Que Tu venha, Senhor, abençoar a vida deles, Pai. Mas que tudo que Tu possa fazer, Senhor, de material na nossa vida, Pai, mas que Tu venha fortalecer a nossa vida espiritual, para que possamos passar por esse processo ou por qualquer processo que Tu quer que nós passamos, que Tu venha passar conosco. Senhor, eu agradeço, sei que Tu está nos ouvindo. Eu quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém.